Então vamos lá, Carol. Fomos interrompidos aí no finalzinho da aula, né? Então vamos lá. Né? Na 245 aí, né? Ele fala aí a unidade de medida usual do calor específico é cal barra grama por grau Celsius. Esse parágrafozinho de baixo aí, ele explica assim, por exemplo, para que 1 grama de água aumente em 1 grau Celsius em sua temperatura, ela deve absorver 1 caloria. 1 caloria. Então, olha só, para que a água, o calor específico da água, né? Ele está aí, C, tem escrito água embaixo, calor específico da água. Ele é igual a 1 caloria por grama para 1 grau Celsius. O calor específico da água, para que ele ganhe 1 caloria, você tem que ceder 1 caloria por grama de água a cada grau Celsius que ele deve aumentar. Não entendeu, Carol? Tá aí, ó. Tá aí entre parênteses, né? Você encontrou aí nesse parênteses que você me perguntou? Tá assim, C, escrito água embaixo, ou seja, o calor específico da água, que é igual o calor específico dela. Para você aumentar a água em 1 grau Celsius, a cada grama, você tem que ceder 1 caloria. Para a água aumentar 1 grau Celsius, a cada grama de água, para ela aumentar 1 grau Celsius, você tem que ceder a ela 1 caloria. Por isso que nesse quadrinho ao lado aí, tá assim a água, né? A quantidade de calor lá que vai ser cedida é 1 grau Celsius, né? A caloria. Aí ele continua, né? Porque é a mesma coisa que ele estava falando do óleo. Já para que 1 grama de óleo aumente 1 grau Celsius em sua temperatura, ele deve absorver 0,47 calorias. Aí vem, ele joga aí dentro do parênteses de novo. Calor específico do óleo, né, é 0,47 calorias para 1 grama por grau Celsius. Ou seja, para o óleo aumentar 1 grau Celsius, a cada grama de óleo, você tem que ceder 0,47 calorias. Né? Esse parágrafozinho aí, ele é para esmiuçar mesmo essa questão do calor específico, explicando, né, o que seria aí o calor específico, né, e ao lado ele dá o calor específico de algumas substâncias. Ou seja, né, do óleo aí, para que 1 grama de óleo aumente 1 grau Celsius, você tem que ceder 0,47 calorias. A água, né? O calor específico aí, para que a água aumente 1 grau Celsius, 1 grama de água aumente 1 grau Celsius, você tem que ceder 1 caloria. Isso aí, né, quando você for falar lá do calor específico, isso aí vai ser a unidade de medida que você vai ter que dar. Qual é o calor específico, né, lá da água, né, ele coloca aí do óleo, do alumínio e tal. Você vai colocar lá C, né, que é o calor específico, né, no caso da água ou do óleo. C é igual 1 ou 2 ou 0,47 cal, aí você vai utilizar isso aí, ó, cal barra grama, né, vezes aí graus Celsius. Mas se a gente quiser então descobrir o calor específico de alguma substância, a gente vai ter que fazer esse cálculo. Calor específico, essa fórmula aí, que é igual a M vezes C vezes ΔT, essa fórmula aí você encontra qualquer um desses termos.
Se você quiser encontrar a quantidade de calor, é aquilo que a gente fez aí, que o autor perguntou na pergunta 3. Se você quiser encontrar a massa, se ele te der, por exemplo, a quantidade de calor, se ele te der o calor específico, te der a variação de temperatura e quiser saber qual foi a massa do produto que foi utilizado, ou seja, qual foi a quantidade de produto, qual foi a massa, você encontra. Se você quiser, se ele pedir, se ele te der os outros termos, pedir o calor específico, você encontra. Se ele pedir a variação de temperatura, qual foi a variação de temperatura que a água passou quando ela teve, né? Te dá a quantidade de calor, te dá a massa, te dá o calor específico e qual foi a variação de temperatura, você encontra. Qualquer um termo dentro dessa fórmula aí, você vai encontrar com facilidade, sendo que ele te deu os outros termos para você jogar na fórmula. Né? É bem simples. Aí, essa... Oi? Então, essa fórmula está aqui, cal barra G, que é grama. Não, isso aí não é fórmula, isso é unidade de medida. Igual Sim, você, 5 quilos de arroz, você coloca 5 kg, isso aí é como se fosse o kg, é a unidade de medida. Quando ele te pedir, é a unidade de medida. Quando ele te pedir o calor específico, você vai colocar lá, calor é igual, deu lá, 2, aí você vai colocar cal barra G vezes graus Celsius. Isso aí é uma unidade de medida que é utilizada aí para calor específico. Agora eu entendi. Esse aí... É porque é tão estranho. É porque é tão estranho, porque, tipo assim, esse vezes... Isso aí é uma unidade de medida. Essa questão aí, cal barra G vezes grau Celsius, isso aí é uma unidade de medida que você vai utilizar como resposta. Nesse parágrafozinho de baixo, ele só explicou o que é estar utilizando essa unidade de medida. Tá? Ele explica que para aumentar 1 grau Celsius, ou tantos graus Celsius, para a quantidade de massa, que é G, e a quantidade de caloria que vai ser necessária. Então, normalmente você coloca 2 calorias por grama em determinados graus Celsius. Isso é a unidade de medida que você vai utilizar lá como resposta no caso. Entendi, obrigado. Show? E aí, continuando lá do outro lado, aí, gente, né, vocês anotaram aí essa questão número 3, né? Pelo menos eu vi aí quem está com a câmera aberta anotando, né, essa pergunta que ele faz. 200 gramas de água, 200 gramas de óleo, qual é a quantidade de calor necessária para se elevar a 5 graus Celsius? Né? A água vai ser necessário 1.000 calorias e o óleo 470 calorias. 400 o quê? 400 o quê? 470 calorias. Que é 0,47, né? Jogando na fórmula lá, multiplicando, vai dar 470 calorias. No caso do óleo. Isso aí, basicamente, o que o autor, né, falou aí, né, como subtítulo lá, né, em azul, é o calor específico. O que ele está querendo falar, né, com isso tudo aí? Cada material ele tem o seu calor específico para determinada coisa. Ou ele ganha com facilidade, ou ele perde calor com facilidade, ou ele ganha com dificuldade, perde com dificuldade. Vocês devem lembrar daquela questão lá do 6º ano sobre brisa do mar e brisa da terra, lembram? Mais ou menos, né? Lá no 6º ano vocês viram quando fala de brisas, né? Que negócio de geada, de não sei o quê, de nevasca, de não sei o quê, e fala sobre brisas do mar e brisas da terra. Quando você chega na praia, né, você tem
a brisa que sopra para o mar e tem a brisa que sopra para a terra. Você tem aquela questão do aquecimento da areia e o aquecimento da água. Quando a terra está mais quente, a areia está mais quente e o mar mais frio, o que acontece? O vapor, ele é menos denso, então o que ele tende a fazer? Subir. E aí, quando a terra aquece o ar que está sobre ela, a brisa do mar, que está mais fria, ela sopra para cima da areia. E aí, ela aquece de novo em cima da areia e evapora. E isso é a brisa do mar, que ela vai jogando o tempo inteiro para cima da areia. Quando chega no período da noite, a areia esquentou tanto que ela cede calor também para a água do mar, que toda hora ela vem cá na areia e dá, né, joga suas ondas, ela vai pegando calor. Então, normalmente, quando você toma banho na parte da tarde, 4, 5, 6 horas da tarde, e às vezes até aqueles banhos noturnos, normalmente você vai sentir a água mais quente. Então, nesse momento da noite, a água vai estar mais quente do que a terra, porque a terra já não está pegando mais sol, porque não tem sol nesse horário. Então, o que vai acontecer? A água, ela vem cá na terra, né? E a terra já está fria, mas a água já está quente. Então, o que vai acontecer? A água sobre o mar, ela vai estar mais quente, então ela tende, né, aquele calor em cima do mar, de subir, porque o mar vai estar cedendo calor para o vento ali em cima da água. Então, o que ele vai fazer? Ele aquece e sobe. E aí a brisa sopra da terra para o mar, porque a areia já está fria. Você chega na praia de noite, a areia está geladinha. A areia está geladinha. E a água está mais morna. Então, é a brisa da terra que sopra para o mar. Por que isso acontece? Por que eu estou falando essa besteira toda que vocês já não estão lembrando mais lá do sexto ano? Eu estou tentando coçar minha perna aqui, que minha coceira está terrível. Estou com a cafubira que eu não sei se é do Covid, eu não sei se é dos remédios que eu tomei. Eu estou com o corpo todo coçando. Por que eu falei esse negócio aí de brisa do mar e brisa da terra? O calor específico, se você for considerar aí da água, da terra e tal, é muito diferente. O que acontece nesse caso aí? A areia da praia, ela ganha calor muito rápido, mas ela também perde calor muito rápido. Isso é uma questão da física que acontece e a gente nem analisa isso aí. Se você chegar na praia 7 e pouco, 8 horas da manhã, né, igual a Praia Grande em Arraial do Cabo, por exemplo, é uma extensão de areia imensa. Você sair cá do calçadão e chegar lá na beira da praia. Se você tiver descalço às 7 e pouca da manhã, a areia vai estar fria, porque ela não ganhou calor, não ganhou calor o suficiente. Quando você chegar lá por volta de 10 horas da manhã, descalço, você já praticamente você passa um aperto danado para você chegar lá na beira da água, você vai queimar a sola do pé todinha. Por quê? Aí já deu tempo dela ganhar calor do sol e aí ela esquentou pra caramba, né? Só que quando começa o entardecer ali para 3 e pouca da tarde, ela já começa a esfriar pra caramba, rapidinho. A areia esfria, né? Porque ela perde calor muito rápido. Já a água, ela fica o dia inteiro ganhando calor. O dia inteiro ganhando calor lentamente. Quando é lá para de tardinha, que a água ela vai estar mais morninha um pouco. Então, ela leva depois a madrugada inteira perdendo calor, até que de manhã, quando você vai tomar banho, ela está fria de novo. Porque a água, como vocês viram naquele termômetro que colocou lá no copo, a variação de temperatura do óleo foi de 13 graus. Você tirou do sol, colocou na sombra, o óleo perdeu 13 graus, né? Que a gente começou falando lá na matéria, do calor específico. E a água, o que aconteceu? Ele baixou de 32, baixou para 31 para 28. A variação de temperatura foi 3 graus apenas, né? Ou seja,
a água, ela ganha calor lentamente, mas ela também perde lentamente. Então, isso acontece, né, com os materiais. Alguns vão ganhar calor mais rápido, outros vão ganhar calor mais lentamente, e vai perder mais rápido, o outro vai perder mais lentamente, né? Essa questão do calor específico é muito variável, né? Você pega um metal, por exemplo, ele esquenta muito rápido no sol. Mas você colocou na sombra também, logo depois ele tá frio já rapidinho, né? Dependendo, é claro, da massa do metal também, né? Você pega uma barra de um trilho de trem, para ele poder aquecer no sol, ele vai levar bastante tempo, porque é muita massa, né? A quantidade de massa do produto, ela também tem que ser analisada, porque muita massa vai demorar mais tempo. É a mesma coisa que você pegar um copo de água de 100 ml e jogar num canecão para ferver, e vai ferver muito mais rápido do que se você colocar 1 litro, né? A massa é considerada, por isso que a massa do produto também está nessa fórmula aí do calor específico, tá? E da quantidade de calor. A massa do produto, ela tem que ser considerada, né? Por quê? Porque ela também vai oscilar nessa questão de ganhar calor, de perder calor, né? É claro, uma maior massa vai precisar de mais calor, né? Menos massa vai precisar de menos calor. Isso é fato. Continuando aí, calor latente, né? Tem um gráficozinho mostrando aí temperatura e quantidade de calor. E aí o autor pergunta assim na questão 4. De acordo com o gráfico, o que ocorreu com a temperatura e o estado físico da água nos trechos indicados por algarismos romanos, né? Tem aí a temperatura da água, né, na vertical, e a quantidade de calor na horizontal. E aí você tem, né, na temperatura 0, menos 20 graus e 100 graus Celsius. Então você tem uma barra de gelo, né? Mostrando aí a barra de gelo, aí uma gotinha e tal, a 0 graus. Abaixo de 0, está mostrando aí 20 graus Celsius, você tem 2 barrinhas de gelo. Você partiu, né? Ou seja, ganhando calor, andando para a direita, né, para o seu gráfico, ganhando calor, você viu que você deixou de ter uma barrinha de gelo e uma gota de água. Por que que no 0 grau aí tem uma barrinha de gelo e uma gota de água? Porque aumentou a temperatura, então ela derreteu. O 0 grau é o ponto de fusão da água. Lembra que até eu perguntei na última verificação de aprendizagem, né? O ponto de fusão da água é 0. Então, está a 0 grau. Você fala assim, a água está a 0 grau. Se ela baixar um pouquinho para 0 de grau, já congela. Se ela aumentar um pouquinho acima de 0, ela já vai estar no estado líquido, não vai congelar. Então, 1 grau para cima, ela vai continuar no estado líquido, ainda que esteja muito gelada. A 1 grau, a água a 1 grau Celsius, ela está bem gelada. Mas ela não vai congelar. E se ela tiver a 1 grau negativo, ela já vai começar a congelar, formar os cristais de gelo, e aí vai entrar para o estado sólido. Então, 0 é o ponto de fusão da água. Ele pode congelar a qualquer momento, ou como pode derreter a qualquer momento. É o ponto de fusão. Por isso que tem aí os dois. Tanto a barrinha de gelo, quanto uma gotinha de água. Porque está no ponto 0. E aí você vê que quando ele caminha para o lado assim, ó, ele já coloca um balãozinho azul, mostrando só uma gotinha. Por que ele colocou só uma gotinha? Porque daí em diante, ele só vai estar no estado líquido, porque está ganhando calor. Aí você vê que esse traço azul que ele coloca assim, lá em cima, né, você já tem a água chegando a 100 graus Celsius, e aí ele coloca gotinha
E nuvem a 100 graus é o ponto de ebulição da água. É o momento em que ela vai começar a entrar em ebulição, ou seja, abrir fervura e saltar para o estado de vapor. Então aí você vê uma gotinha e uma nuvenzinha a 100 graus, que é o ponto de ebulição da água. É o ponto específico de ebulição da água. E aí, mais para frente, ele caminha, coloca, né, um traçozinho azul para cima, ou seja, vai continuar ganhando calor e aí a água vai estar sempre no estado de vapor. De 100 graus em diante, ela vai estar no estado de vapor, né? Porque ela abre fervura, ela vai aquecendo, ela vai soltando aquelas borbolhazinhas e a água vai saltando para o estado de vapor. Tanto que se você deixar a água fervendo, continuamente fervendo, você vai ver que a água ela vai secar totalmente, porque ela vai passar toda para o estado de vapor. Fala, Ana Beatriz. Tio, o que acontece se você pegar um gelo e pôr numa panela, tipo, muito quente? Tipo, fervendo. Você vai pegar a água, né, que está abaixo de 0 grau, ela está no estado sólido, né, ela está em forma de gelo, e aí você coloca na panela, duas coisas vão acontecer, Ana. Uma, que parte da água ela vai degelar e vai passar para o estado líquido, mas imediatamente ela já vai estar fervendo. Por quê? Ela vai derretendo, mas já vai aquecendo, né? E uma parte da água ela já vai evaporar imediatamente. Você já vai ver aquela nuvenzinha de água subindo em forma de vapor, porque a panela está muito quente, igual você falou aí. Então, automaticamente, a água em contato com ela, as gotículas de água que se desprende ali do gelo, imediatamente ela já salta para o estado de vapor, que é aquele mesmo esquema que eu falei para vocês pegarem uma panela quente, uma chapa e jogar, né, gotículas de água em cima, assim, você vai ver que essas gotas de água elas ficam loucas, que é o estado, o grau de agitação da água ali no fundo da panela naquele momento. Então ela vai ficar louca, né, aquele grau de agitação e solta do estado de vapor, né, e vai para a atmosfera. Então, as duas coisas vão acontecer. Parte da água já vai evaporar imediatamente por causa do contato com a panela quente, e parte da água que vai se desprendendo do gelo, ela vai se transformar em água líquida ali dentro da panela e vai levar um tempinho até evaporar. Mas aí se você colocar um cubo de gelo desse padrão que a gente usa em bebida, né, rapidamente esse processo vai acontecer, por ser pouca água. Agora, se você já colocar um cubo grande, você vai ver que vai ter maior grau de derretimento, porque conforme aquela água gelada for caindo dentro da panela, a própria panela também vai perder calor para a água, então ela vai ter a tendência de esfriar, e aí você vai ver uma maior quantidade de água se acumulando dentro da panela, até ela abrir fervura totalmente e evaporar tudo. E aí vem a questão que eu acabei de falar para vocês, que a massa de água, ela também tem que ser considerada, a massa dos produtos, né, de forma geral, ela também tem que ser considerada devido a esse processo. A massa vai influenciar totalmente nas transformações, nas equações, na própria química, na física e tudo, a massa é muito importante. Por isso, um cubo de gelo menor vai ter uma reação e um cubo de gelo maior vai ter outra reação. Ok? Vamos lá, então. Acompanhando o autor aí. Ao analisarmos o gráfico acima, podemos notar que nos trechos 1 e 3 e 5, a água recebeu calor e aumentou a sua temperatura. Nos trechos 2 e 4, a água recebeu calor, mas não ocorreu variação de temperatura, e sim mudança de estado físico, né? Que é aquele esquema que eu falei para vocês que tem, onde tem um gelo e uma gota, e uma nuvem e uma gota, né? São os pontos específicos, então, né, a água ela
ela recebeu calor, né? Mas não ocorreu variação de temperatura. E aí teve a mudança de estado físico da matéria. A quantidade de calor fornecida a um material durante sua mudança de estado físico por unidade de massa é chamado calor latente ou calor de transformação. Então, o que é essa questão aí do calor latente? É o mesmo que calor de transformação. É o calor que vai ser cedido para que esse corpo venha a ocorrer uma transformação física nele, né? Cada material possui uma temperatura específica na qual ocorre essa mudança de estado físico da matéria. E, enquanto essa mudança ocorrer, sua temperatura permanece constante, tá? Por mais que você continue cedendo calor ao material, às matérias, tá? A sua temperatura ela não vai oscilar enquanto não ocorrer a transformação física completa. Qual é o ponto de ebulição da água? 100 graus Celsius. Enquanto não passar totalmente de estado físico, essa temperatura ela vai ter a tendência de se manter a mesma, a 100 graus Celsius. E aí ela salta de estado físico. Ela saltando de estado físico, é igual, por exemplo, o pessoal fala aí, qual é a umidade relativa do ar e tal? Fala até no jornal, dos jornais aí, nacional e tudo mais, sobre essa questão, né, de umidade relativa. Por quê? Quanto mais umidade tiver no ambiente, maior vai ser a sensação de calor. Por quê? Essas partículas de água em suspensão, que a gente chama de umidade, ela tem a tendência de ganhar calor do ambiente e aquecer. E aí, quanto mais você tiver partículas de água em suspensão, tá? Mais vai aquecer. Então, por exemplo, você pega aquela região do Pantanal, você pega aquela região Mato Grosso ali, né, no Pantanal, Tocantins, Pará, aquela região norte lá para cima, faz um calor terrível. Um dos motivos né, qual seria, né? Um dos motivos lá, muita umidade no ar. Lá tem muita água distribuída, né, igual é o caso do Pantanal, é o caso lá do Tocantins e tudo mais, tem muito aqueles igarapés, água no meio das matas, a evaporação é muito grande, a quantidade de água evaporada é muito grande e automaticamente o calor já é grande, vai aquecer essas partículas de água em suspensão e o calor é terrível, né? Dizem, né, que essas regiões o calor é insuportável para quem não é acostumado com aquilo lá. Dizem que é insuportável por causa da umidade relativa. Se você tem menos umidade relativa, né, automaticamente você vai ter uma sensação térmica de calor menor. Tá? Vamos lá então, continuando. Terceiro parágrafo aí. Para uma unidade de massa de determinado material, a quantidade de calor que ele deve absorver para mudar o estado físico sólido para líquido é chamada de calor latente de fusão, né? Então, marquem isso aí. Mudar do estado físico sólido para estado líquido é o calor latente de fusão. Do sólido para o líquido. Calor latente de fusão. Se esse material ceder essa mesma quantidade de calor, ocorre mudança do estado físico para o líquido. Do estado líquido para o sólido. Então, falou aí do sólido para o líquido e do líquido para o sólido. Por quê? Porque é o ponto de fusão, né, no caso aí da matéria.
que seja a água, por exemplo, vai ser 0 graus. Então, o ponto de fusão da água é 0 graus. Se ele ganhar calor, passa para o estado líquido. Se ele perder calor, ele vai passar para o estado sólido. Tá? É o ponto de calor latente de fusão, né? É relacionado ao ponto de fusão dos materiais. Já a quantidade de calor que o material deve absorver para mudar do estado físico líquido para o gasoso é chamado calor latente de vaporização. Se o material ceder essa mesma quantidade de calor, ocorre a mudança do estado físico do gasoso para o líquido. Então, se ele ganhar calor, vai evaporar. Se ele perder calor, ele vai vir para o estado líquido. Chegando lá, no caso, né, utilizado aí como exemplo da água, a 100 graus Celsius. 100 graus Celsius não é o ponto de vaporização ou de ebulição da água, né? Então, se ele ganhar determinado calor, ele vai passar para o estado de vapor. Se ele perder um pouco de calor, ele vai passar para o estado líquido, que é abaixo de 100 graus. Então, isso aí é o chamado calor latente de vaporização, né? Que é o ponto de... vai estar lá no ponto de ebulição ou de vaporização do material, que seja água, seja óleo, que seja o que quer que seja. Fala, Bia. Quando você tira o gelo do congelador, eu já percebi que sai um vaporzinho, uma fumacinha. É um processo de vaporização, aquele vapor? Aquilo ali, Carol, é até uma questão de mudança de temperatura, tá? Porque essa mudança de temperatura, ela acontece que dentro do freezer, a quantos graus está o seu freezer? Aí você tem que ver lá a temperatura que o seu freezer está regulado. Se ele tiver 10 graus negativo, né? Quando você tira do freezer e vem para o lado de fora, qual é a temperatura ambiente que está no... Itaperuna, por exemplo, é muito comum você estar com a temperatura ambiente a 35, 40 graus. Olha a variação de temperatura que acontece. De 10 graus negativo para 40 graus é uma variação de temperatura de 50 graus. São 50 graus de variação. Então, quando você tira o gelo do freezer, fechou o freezer, ele está aqui do lado de fora, olha a variação de temperatura. Então, na superfície, se você tiver um pote, por exemplo, né, é muito comum o pessoal colocar um potezinho de manteiga, alguma coisazinha para poder fazer gelo, né? Na superfície ali, o vapor de água, ele já vai aderir. O vapor de água do ambiente, ele já vai aderir ali do lado de fora. Então, o que acontece? Vai haver uma transformação do vapor em gelo, por isso que do lado de fora fica tudo russinho de gelo, né? Você passar a unha assim, você vê que você raspa, porque a matéria ali, o gelo, está com uma temperatura tão fria que o vapor de água que encosta na sua superfície, ele transforma para gelo, né? E aquela fumacinha é um processo de reação que o vapor, ao tocar ali, né, uma parte transforma e o próprio gelo ele fica soltando aquele vaporzinho ali por causa dessa reação toda que acontece ao redor dele, né? Não significa que o gelo está passando diretamente para o estado de vapor, não, porque ele tem que passar por esse processo. Chegar ao ponto de fusão 0, passar para o estado líquido, depois chegar a 100 graus para poder transformar. Tem um processo de sublimação também, né? Que é a passagem direta do estado sólido para o estado de gasoso, que é aquele gelo seco que o pessoal faz, é o processo que passa do sólido direto para o estado de vapor, que é o chamado gelo seco, que eles utilizam em shows, né, naquele palanque, aquele fumaceiro todo.
Aquilo ali é um processo de sublimação, que é a passagem rápida do estado sólido para o vapor, tá? O gelo seco você pode, tipo, beber com uma bebida ou é só para enfeitar? Cara, tem uns negócios doidos que o pessoal faz aí, umas bebidas, que fica soltando fumaça e tal, mas eu não sei exatamente o que eles arrumam com aquilo, não. Não sei te dizer, não. Mas eu já vi um negócio de umas bebidas doidas que fica esfumaçando, né? Tem o flambar também, né? Que eles colocam fogo naquela tequila, né? A cachaça mexicana, que o teor alcoólico é altíssimo. Eles jogam fogo em cima dela e amarra a moral lá da tal da tequila é você beber aquele trem com fogo, né? Em cima, mas não sei qual. Tem um povo meio louco que faz negócio, mas aquelas bebidas esfumadas, tem muitos tipos de bebida que eles fazem com gelo seco, ela fica soltando aquela fumaça em cima ali e tal. Não sei se põe diretamente, se coloca na borda do copo, não sei como é que é, não. Mas tem uns troços doidos assim, sim, que eles utilizam esse negócio de gelo seco, sim. Fala, Carol. Eu ia te perguntar se esse ponto de fusão é só da água, né? Esse ponto de fusão e de vaporização, esse só da água. Assim, o 0 grau e 100 graus é específico da água. Mas o que acontece? Cada material ele vai ter o seu ponto específico. Tá? Cada material. Alguns materiais vai ter o seu ponto de fusão maior ou menor, e alguns materiais vai ter o seu ponto de ebulição maior ou menor. Tem materiais aí que o ponto de fervura dele, que é o ponto de ebulição, é bem acima de 100 graus. Né? O ferro, por exemplo, para ele derreter e ficar naquela massa vermelha borbulhando, se não me engano, tem que chegar, acho que próximo de 1500 graus, eu acho, para poder ele passar para o estado, né, líquido e depois ele entrar num processo de ebulição. É temperatura altíssima. Então, cada produto, cada matéria, ele vai ter o seu ponto específico de ebulição e de fusão. Tá? No caso da água, fusão 0 grau e ebulição 100 graus. Certo? Aí ao lado aí, ó, a unidade de medida de calor latente é cal por grama, né? Quantidade de calor por grama, tá? Isso aí é a unidade de medida. Pode sinalizar, marca isso aí de verdinho, de amarelinho, igual vocês colocam essas canetinhas, coloca assim, unidade de medida do calor latente. Né? E ao lado aí, tem aí, você está perguntando essa questão do calor latente, ó, substância. Né? Gente, a gente já tá no último minuto de aula, tá? Desse link. O chumbo, né? O ponto de fusão dele é 5,5 né? Calor latente, vaporização dele vai ser a 208 graus, né? O ferro, aí ó, 1515, né? Eu falei que era próximo de 1500, ó, 1515 graus. Água e tal, a questão de vaporização, calor latente e tudo. Aí ele fala aí, ó, para saber a quantidade de calor que certa massa de uma substância necessita para mudar de fase, faz-se o uso da seguinte equação: calor é igual